Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à matéria do Livro dos Médiuns, segunda obra da doutrina espírita, sobre a obsessão. É um complemento devido que no meio do texto acabou a carga da bateria. Eu peço a compreensão dos senhores e fico muito agradecido. A matéria é muito interessante, é muito boa mesmo. Então vamos lá. Havia já alguns anos que várias irmãs vinham sendo vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas em todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos. Por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade do interior, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes ocorreu foi naturalmente a de que estavam sendo alvo de brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam afastaram delas essa ideia. Só muito tempo depois, por meio de algumas indicações, acharam que deveriam procurar-nos para saberem a causa de tais transtornos e, se possível, os remédios para dar-lhes um fim. Sobre a causa não havia dúvida, quanto ao remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malfazejo. Ao ser evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar, mas, após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis, a respeito, o conselho que nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é orar aos espíritos, seus protetores, para que não as abandonem. Não lhes posso dar
nenhum conselho melhor do que lhes dizer que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas, examinando se sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não me refiro à caridade que consiste em dar e distribuir, mas à caridade da língua, porque, infelizmente, elas não sabem conter as suas, nem demonstram, por atos de piedade, o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de falar mal do próximo, e o espírito que as obsidia tira a sua desforra, porque em vida foi para elas um alvo de gracejos. Basta que pesquisem na memória e logo descobrirão com quem estão lidando. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos da guarda se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o espírito mau, que só se agarrou a uma delas em particular, porque o seu anjo guardião teve que se afastar em virtude de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que elas precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes que Deus impõe a cada criatura, de acordo com a sua condição. Como alegássemos que essas palavras pareciam um tanto severas e que talvez fosse conveniente abrandá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou: devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas em questão têm o hábito de supor que não fazem mal nenhum com a língua, quando na verdade o fazem bastante. É por isso que precisamos ferir-lhes o espírito, de modo que lhes sirva de advertência séria. De tudo quanto foi dito acima, tiramos um ensinamento de grande importância, ou de que as imperfeições morais dão ensejo à ação dos espíritos obsessores, é que o meio mais seguro de nos livrarmos deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os espíritos bons têm mais poder do que os maus, e basta a vontade deles para afastar estes últimos. Os bons, porém, só assistem os que os ajudam, mediante esforços mediante os esforços que fazem por melhorar-se. A não ser assim, afastam-se e deixam o campo livre aos espíritos maus, que em certos casos
se tornam instrumentos de punição, visto que os bons permitem que eles hajam para esse fim. Não se deve, todavia, atribuir à ação direta dos espíritos todos os aborrecimentos que se possam experimentar, os quais não raramente resultam da infúria ou da imprevidência. Certo dia, um lavrador nos escreveu que nos últimos 12 anos lhe vinha acontecendo toda sorte de infelicidades relativamente aos seus animais. Ora, eram as vacas que morriam ou deixavam de dar leite. Ora, eram os cavalos, os carneiros, os porcos que sucumbiam. Fez muitas novenas que em nada remediaram o mal, do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Convenceu-se então de que haviam enfeitiçado os seus animais, conforme crença supersticiosa que corria no campo, supondo-nos provavelmente dotado de um poder de exorcizar maior que o do padre da sua aldeia, pediu o nosso parecer. Eis a resposta que obtivemos. Encerraremos este capítulo. Desculpe. A mortalidade ou as doenças dos animais desse homem devem-se ao fato de que seus currais estão infectados e ele não os repara, porque custa dinheiro. Encerraremos este capítulo com as respostas que os espíritos deram a algumas perguntas, as quais vêm comprovar o que dissemos. Primeira, porque certos médiuns não conseguem livrar-se de espíritos maus que se ligam a eles. E como é que os espíritos bons que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Não é que falte poder ao espírito bom. Quase sempre é o médium que não é bastante forte para o auxiliar. Além disso, sua natureza se presta melhor a certas relações e seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que com o fluido de outro. É isso que dá tão grande império aos que querem enganá-los. Segunda, parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, que de moralidade irrepreensível e que, apesar de tudo, se veem impedidas de entrar em comunicação com os espíritos bons. Isto é uma provação. Aliás, quem te diz que elas não trazem o coração manchado de certo mal?
que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade. Essas provas, ao mostrarem ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humanidade. Haverá alguém na terra que possa dizer-se perfeito? Ora, que tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, costumais dizer daquele que não pratica nenhum mal, que é leal em suas relações sociais, que é um bravo e digno homem. Mas sabeis, porventura, se as suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avarento, ciumento, rancoroso, maledicente e mil outras coisas que não percebeis, porque as vossas relações com ele não vos permitiram descobri-las, o meio mais poderoso de combater a influência dos espíritos maus é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. A obsessão que impede o médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte. Eu não disse que é um sinal de indignidade, mas que pode haver um obstáculo contrapondo-se a certas comunicações. Cabe ao médium remover o obstáculo que se encontra nele mesmo. Sem isso, suas preces e suas súplicas de nada valerão. Não basta que um doente diga ao seu médico: dê-me saúde, quero passar bem. O médico não poderá fazer coisa alguma se o doente não fizer o que for preciso. Quarta questão. Assim, a impossibilidade de comunicar-se com os espíritos bons seria uma espécie de punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar-se com eles é uma recompensa que deveis vos esforçar por merecer. Entre parênteses, veja-se perda e suspensão da mediunidade. Item 220. Quinta questão. Não se pode também combater a influência dos espíritos maus, moralizando-os? Sim, mas é o que não se faz, e é o que não se pode deixar de fazer, porque muitas vezes isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosamente, religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar o progresso deles. Quinta questão
Ah, como pode um homem ter mais influência, nesse caso, do que os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam mais dos homens que eles procuram atormentar do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação com os seres humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não o escutam e até riem dele. Depois, se este souber cativá-los, acabam por se deixarem tocar. Os espíritos elevados só lhes podem falar em nome de Deus, e isto os apavora. O homem, evidentemente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros, e, ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, compreendem melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Além disso, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos guarda razão com a sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhe são inferiores em moralidade. Entre parênteses, veja-se o item 279. Sexta questão. A subjugação corpórea, chegada a certo grau, poderá levar à loucura? Sim, a uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura comum. Entre os que são tidos por loucos, muitos são apenas subjugados. Precisariam de um tratamento moral e não de tratamentos corpóreos, pois que com estes os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Sétima questão. O que se deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas? Se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, visto não lhes ser possível suprimir os espíritos, nem impedir que exerçam sua influência oculta. Esses tais se assemelham a certas crianças que fecham os olhos e pensam que ninguém as vê. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens só porque alguns imprudentes podem abusar dela.
os meios de se prevenir os seus inconvenientes é, ao contrário, torná-la conhecida em profundidade. Aqui se encerra a segunda parte da matéria iniciada como causas da obsessão e meios de combater a obsessão. Há muitos livros complementares, além das obras básicas, que tratam especificamente do problema, mas a pessoa, cuidando de suas mudanças para melhor e frequentando a um bom centro espírita, ali obtendo informações e também fazendo o tratamento, a probabilidade de êxito é muito maior e os resultados muitas vezes são mais rápidos. Um bom dia a todos. Da Praça Batista Campos, em Belém do Pará, fevereiro de 2015. Diante de uma matéria semelhante a esta, lembramos de alguns dizeres, alguns ditados populares, né? Por exemplo, nem tudo são flores, e nem toda a alegria expressa um estado feliz. Muito cuidado, e todo cuidado é pouco, né? Principalmente com estas épocas, né? Esta época de carnaval, onde o consumo de álcool, de droga é elevadíssimo, onde as pessoas, onde a maioria das pessoas, sacrificam, né? Aquele cuidado cotidiano para desfrutarem dos prazeres da carne. Mudanças comportamentais, identidade dupla, às vezes tripla, todos são indicativos, né, de que as pessoas estão sob a companhia de espíritos nem sempre bons,
nem sempre caridosos e fraternos. Onde há violência, e hoje, no momento atual, é um tema muito presente, né? A violência e a impunidade. Onde há violência, onde há drogas, onde há falta do cumprimento dos deveres, desordem, todo cuidado é pouco, né? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Ora, se vós, homens, que sois imperfeitos, atendeis aos pedidos de vossos filhos, de vossos queridos, que dirá o vosso Pai que está nos céus? Agora, a preferência do homem, né? Muita gente ambiciosa, quase toda a humanidade demais orgulhosa, aponta para o lado de espíritos inferiores.